Fala galera do Ruralinos Cast, Tayla aqui falando. E aí pessoal, curtiram o último episódio? No episódio de hoje a gente vai tratar da ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Para isso, o pessoal da turma de seminário de extensão convidou a professora Ana e a aluna Gabriele Marques do Levica. Esse quadro, ele tá muito bom de assistir, gente. Então, para você não perder os próximos episódios, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e nos siga nas nossas redes sociais. E mais importante, vem com o episódio. Oi, gente, boa tarde a todos. Eu me chamo Esther. E eu me chamo Juliana, e nós somos alunos do terceiro período de administração da Rural e estamos aqui hoje em parceria com o Ruralinos Cast para poder falar sobre a importância das ODS e a aplicabilidade delas. Por isso, nós convidamos o Projeto Levica para estar conosco aqui hoje. Primeiramente, queria agradecer vocês por aceitarem o nosso convite e fique à vontade para poder se apresentar e apresentar o projeto. Tá, joia. Que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês, o pessoal que está assistindo também. Muito bom poder divulgar um pouquinho das ações do nosso laboratório. Eu me chamo Ana Cláudia Peixoto, eu sou professora do Departamento de Psicologia e também do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Eu estou aqui desde 2010, né? Então são aí 15 anos. E desde 2013 eu comecei a coordenar, esse laboratório foi criado, que é o Laboratório de Estudos sobre Violência contra Crianças e Adolescentes. Ele surgiu por uma necessidade do curso de psicologia naquele momento de abrir campos de estágio para os alunos, né? Era a nossa primeira turma, e os alunos no sexto período precisavam escolher campos de estágio. Então, ele surge nesse momento, né? De uma necessidade do curso de psicologia e por que estudar crianças vítimas de violência. Eu sou moradora de Nova Iguaçu, sempre fui, né? Estudei na UFRJ, mas era aluna de Nova Iguaçu, então esse é o meu território. E eu sempre entendi que tem muitas demandas aqui, principalmente relacionadas a violências. Então eu fui, estudei, fiz mestrado e doutorado, depois me tornei professora. Quando eu entro aqui e tenho essa oportunidade, eu imaginei que seria importante, né, para o nosso território que tivesse um trabalho de acolhimento às crianças vítimas de violência. Eu sempre amei trabalhar com crianças e adolescentes, então acho que houve um casamento aí importante. Eu também eu participava de uma comunidade e essa comunidade estava abrindo uma ONG. E eles também me fizeram um convite na mesma época, se eu, como professora de psicologia, não gostaria de abrir um trabalho lá. Então, por isso que hoje nós temos um dos braços mais importantes do trabalho nosso é no atendimento à criança vítima de violência em parceria com uma ONG, que é a Associação Vida Plena de Mesquita, que é uma ONG que fica em Mesquita, exatamente no meio de 5 comunidades, né? Então, para a gente é importante também ter um trabalho dentro desse território, né? Para essa população. Entendi. E é muito importante isso, ter um projeto presente aqui na nossa comunidade, principalmente aqui em Seropédica, né? Que a gente tem bastante casos de violência. E eu queria iniciar agora com algumas perguntas. E a primeira que eu vou fazer é qual o papel de vocês no projeto, o cargo que vocês ocupam e as funções que vocês executam dentro do projeto. Tá, mas antes eu queria passar a palavra para a Gabi, para ela se apresentar também, né? Porque ela é uma figura super importante no laboratório. Tudo de uma vez. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Gabriele, sou estudante do 8º período de Psicologia da Rural e eu sou estagiária e pesquisadora do Levica. Então, atualmente, eu atendo, né, lá na ONG, né, na Associação Vida Plena de Mesquita, atendo crianças e adolescentes vítimas de violência e também faço pesquisa com uma das mestrandas da Ana Cláudia, a Luíne Medeiros. A gente está fazendo uma pesquisa sobre mutismo seletivo, tem sido muito bom. Então, na verdade, a Gabi falou, ela é estagiária, pesquisadora. O laboratório, ele tem várias frentes de ação, né? Ele tem uma frente de ação que é uma das mais importantes, que é o trabalho de intervenção, que são estagiários de psicologia atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência e acompanhando os pais e cuidadores dessas crianças. Essas crianças vêm por demanda espontânea da comunidade, quando sofrem abuso na comunidade, dentro de casa, mas nosso maior público são de crianças que vêm encaminhadas pela vara de família da comarca de Nova Iguaçu, e das casas de acolhimento, que são equipamentos de proteção quando a criança já perdeu o vínculo com a família e mora numa casa de acolhimento. Então, esse é um trabalho super importante. Uma outra frente de trabalho importante é da prevenção. Então, o que a gente faz? A gente oferece palestras, oficinas para as escolas, na própria ONG, né, em instituições que têm crianças e adolescentes, e em vários temas que são
temas conectados e de atravessamento, né? A questão da saúde mental infanto-juvenil, bullying, sexualidade, questão do combate à violência sexual, né? Depressão, E acho que automutilação. Sim, é um trabalho que a gente consegue fazer aqui em Seropédica, principalmente, porque o atendimento em si, né, das crianças e adolescentes, a gente acaba fazendo lá em Mesquita. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz de prevenção, ele consegue nos aproximar mais aqui do público de Seropédica, sabe? Então, a gente vai nas escolas, hoje mesmo outros estagiários e algumas pessoas também, alguns estudantes do nosso curso foram lá no Setur para fazer oficinas também. Então, eu acho que esse trabalho de prevenção aproxima a gente mais da população de Seropédica. E o de pesquisa, que é uma outra frente de ação, que são alunos da pós-graduação que fazem mestrado e doutorado no Levica, eles fazem pesquisa. Então, muitas dessas pesquisas são nesse território aqui seropedicense, né? Então, seja com técnicos da assistência social, seja às vezes com os adolescentes, crianças, enfim. É isso. Bem, entendi. Agora eu vou fazer algumas perguntas que eu quero entender um pouquinho mais sobre vocês, assim, pessoalmente. Eu queria saber de você, Gabriele, o que te fez, o que te traiu pro Levica? O que fez você querer participar do Levica? O que chamou a atenção do Levica pra você? Boa pergunta. Eu sempre gostei de trabalhar com criança, sempre foi uma paixão minha estudar sobre desenvolvimento infantil. Eu também dou monitoria no curso de psicologia da matéria de desenvolvimento humano, então é uma coisa que eu sempre gostei. Tenho 2 sobrinhas que são a paixão da minha vida, então eu acho que isso vem de um desejo mesmo que eu sempre tive de trabalhar com crianças. E quando eu estava no 2º período, eu conheci o Levica, quando eu fiz a minha primeira disciplina com a Ana Cláudia. E aí, quando eu conheci o Levica, eu me apaixonei pelo trabalho. Eu acho que a gente trabalhar com uma população que está vulnerável é um trabalho, apesar de difícil, muito gratificante. E acho que é uma forma que a gente tem de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá. Então, a gente está aqui numa universidade pública, mas a gente precisa encontrar uma forma de devolver para a sociedade aquilo que a gente está recebendo. Então, eu acho que foi assim que eu me encantei pelo trabalho do Levica e foi assim que eu cheguei até lá. Entendi, muito legal isso, né? De querer ter uma área específica que você é apaixonada e você se dedica muito melhor e você, quando você tem paixão por aquilo que você faz. Sim, acho que é muito mais fácil de você se desenvolver em alguma coisa quando você tem paixão por aquilo. Agora eu quero saber de você, Ana Cláudia. Eu quero que você conte um pouquinho de como começou a sua relação com o Levica, como foi essa trajetória. Você fundou 100% ou teve alguma parceria? Como que foi? Ele é um trabalho fruto de uma ação coletiva, né? Lembra que eu falei para vocês quando chegou no 7º, os professores tinham que abrir frente de estágio. Naquele momento eu queria oferecer estágio para os alunos, mas eu não sabia, eu tinha várias possibilidades, né? Eu podia oferecer um trabalho de clínica no SPA, para atender o público em geral, e infanto-juvenil, com certeza, porque eu sempre gostei de crianças, sempre trabalhei com essa fase do desenvolvimento. Mas eu já fazia pesquisas, estudava com alguns alunos e eu sentei com eles para que o que a gente pode fazer, que tipo de estágio vocês querem, né? A gente entendia que o estágio ele tinha que atender uma demanda da sociedade. Então estava posto, a ONG tinha feito o convite, então naquele momento o que eu fiz? Eu sentei com a direção da ONG e sentei com os alunos aqui da Rural. E na ONG, numa conversa, a gente entendeu que a demanda maior da comunidade lá em Nova Iguaçu, né? E Mesquita certamente estava linkada à questão da violência. Muitas crianças desprotegidas, né? Prevalência, uma incidência alta de violência contra a criança e adolescente. Então era uma demanda importante, alta, e a gente podia, de repente, auxiliar, dar conta, fazer um trabalho, né? E eu trouxe, então, essas questões para os alunos aqui, a gente conversou e eles toparam o desafio. Então, o Levica, ele surge... Eu sou a coordenadora, né? Sou a coordenadora fundadora, mas ele também tem alunos fundadores, né? Na base dele. Então, sempre foi um trabalho coletivo, acredito nisso, né? Eu acho que para a gente lidar com problemas de saúde pública que tem uma base multicausal, são problemas coletivos, a gente só resolve coletivamente. O trabalho tem que acontecer em rede e ele precisa ter um fundamento coletivo. Então, não tem como fazer nada sozinho nisso, e é isso que nos sustenta já há 11 anos, né? Ano passado a gente publicou um livro, Olá, né? meu nome é Siri. Em que posso ajudar? Viu, né, gente? Aí vocês estão vendo. Estamos todos conectados. Olha, não do que estamos sozinhos. E aí, eu esqueci o que ia falar, a Siri me atrapalhou. Sobre Você estava falando de como a coletividade
É um Importante. muito importante para poder fazer projetos. Porque as pessoas perguntam como vocês aguentam trabalhar numa área tão difícil, né? Porque a gente escuta relatos graves que são difíceis de se ouvir até, mas assim, eu acho que no Sustenta há 11 anos a gente se apoia um no outro, né? Sim. A gente coopera em várias coisas, né? Eu coopero com os alunos comigo, a gente com o Levi, um cooperando com o outro, né? Cada um que vem traz alguma coisa para somar. E vem com as suas habilidades também, isso é importante, né? Isso aqui não é só teoria, não é só psicologia. A Gabi tem uma história de vida e ela traz para o Levi que é tudo que agrega na vida dela nesses quantos anos de vida? 21. 21, viu? Tá na maioridade já. E são as experiências delas, as habilidades, os dons, e eles têm que ser computados nesse trabalho, né? Não pode ser um trabalho só teórico, só psicológico. Não, se tem uma aluna que sabe dançar, vamos colocar algum tipo de dança nas oficinas. Tem alguém que sabe desenhar, tem alguém que sabe tocar. A gente fica lembrando, né? E trazendo isso para somar nos trabalhos. E é isso. Eu acho que isso é a parte melhor, né? Eu sempre digo que as relações, elas são o que mais importa pra gente, né? No trabalho coletivo. As relações curam a gente, né? Elas geram saúde, o contrário também, né? Porque a gente atende crianças que foram vítimas de relações abusivas. E o que a gente tenta fazer com eles é levar uma qualidade de relações saudáveis. E a gente tenta entre nós também manter essa relação, né? É um desafio, a gente vai cooperando para isso, né? Muito legal. Eu achei muito legal esse trabalho coletivo para ajudar outras pessoas que precisam. É um trabalho extremamente importante. Sem palavras para descrever o quanto é importante esse projeto de vocês. Acho lindo. Eu acho que é um trabalho mais prático do que teórico, né? Porque vocês estão lá em contato com as crianças, vendo elas, e isso ajuda bastante elas, né? Porque quando elas passam por essa situação, elas acabam ficando muito desamparadas, não só por uma questão familiar, né? Tipo, financeiro, como até mesmo em questão do sentimento delas mesmo, né? E o Levica também ajuda nesse sentido. Eu acho importante também, eu lembro que eu até falei no evento do lançamento do livro, né? Nós publicamos um livro no passado com alguns dos trabalhos nesses 10 anos de vida do Levica, né? Foi bem legal, né? Teve um evento. E nesse evento eu falei, uma primeira estagiária que eu tive, a Fernanda Calabá, ela me fez a pergunta, por que você está trabalhando com criança vítima de violência? Que não foi exatamente o meu tema de trabalho de mestrado e doutorado. Eu trabalhei com crianças, mas não nessa área. E aquilo me fez pensar. Na hora eu não tive uma resposta muito clara para ela, mas depois de algum tempo, né, analisando e pensando sobre isso, eu lembrei, eu morei muitos anos no orfanato. Meu avô era dono de um orfanato, né, quando eu era criança. Eu nasci dentro de um orfanato. Meu avô era pastor e como pastor também ele abriu um orfanato. Tinham 300 crianças e eu morava praticamente dentro, que era ao lado, assim. Era um sítio, então alguns dos filhos dele moravam lá. Meu pai e minha mãe moravam nesse sítio junto com meu avô, que tinha uma igreja e um orfanato. Então, os meus amigos de infância, a maior parte deles, foram crianças institucionalizadas, né? E eu presenciei muitas violências, né, com eles. Inclusive, naquele ambiente, porque teve uma época que a criança podia apanhar, né? Eu sou de uma época, na minha época, como criança, pai e mãe podia bater em filho. Você não tinha uma lei de proteção como ECA, como Henri Borel, que diz, olha, maus tratos físicos da cadeia. E aquilo gerava muito sofrimento em mim, né? Sim. E eu também apanhei, minha mãe me batia. E eu fico pensando como isso era traumático para mim. Eu carreguei muitas dores relacionadas a isso. Então, esse trabalho, ele é teórico, mas ele também, por isso que eu falo para vocês, a gente traz nossas vivências. E um dia eu respondi para a Fernanda, cara, eu já tenho a resposta. Eu quero reparentalizar, né, as crianças. Reparentalizar as crianças que vêm para o Levica agora é como se eu pudesse ajudar aquelas crianças que eu convivi no passado, né? E a minha própria criança, que também sofreu, né? Mas hoje é diferente. A gente tem leis, tem políticas públicas sérias e importantes que nos ajudam, né, a militar a favor da proteção infanto-juvenil. No passado era bem mais complexo. Sim, realmente. É muito triste pensar que realmente é muito corriqueira essa realidade mesmo. Mas pra gente continuar o papo um pouquinho assim, a gente vai entrar agora num tópico de contextualização, explicar um pouquinho pra vocês de porquê desse podcast, porquê desse debate todo. E a Juliana vai falar um pouquinho pra vocês. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que são as ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela ONU que buscam proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e prosperidade. Com isso, nós percebemos que as ODS elas têm o intuito de reduzir o impacto ambiental
e o impacto social que nós temos presente nos dias de hoje. E aí a Esther vai falar um pouquinho sobre a ODS 16, que é o tema do nosso trabalho. Com base no que ela disse, ela explicou sobre as ODS, a gente escolheu uma ODS que tinha baseamento, que tinha conexão com o projeto Levica, e que é a ODS 16, que é a ODS da paz, justiça e instituições eficazes. Eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem um pouco mais da base teórica dessa ODS. Que ela busca construir um mundo mais justo e pacífico, onde todas as pessoas tenham acesso à justiça, onde as instituições funcionem com responsabilidade e respeito, e dentro dela também tem um foco no objetivo de que as crianças sejam protegidas de qualquer tipo de violência ou exploração. E isso tem uma relevância no nosso tema, pelo conto do projeto, né, da conversa, de que a violência, como vocês bem sabem, é uma grave violação dos direitos humanos da ONU, e ainda é muito comum aqui no Brasil, como vocês lidam diariamente no projeto. E relacionar esse tema com a ODS 16 mostra a importância de promover justiça e paz em instituições eficazes, como o próprio Levica, que é uma instituição eficaz que realmente procura de verdade proteger as crianças, porque tem muitas instituições que dizem proteger, mas não protegem de verdade, tem um trabalho não tão bem feito, tem vários pontos de vista, né? Mas o Levica é uma instituição dessas que é eficaz e mostra que instituições também podem conscientizar e apoiar essa causa, apoiar a ODS 16, apoiar as ODS em geral e fortalecer a gente de apoio. E fala sobre isso também o podcast, amplia o debate de que lembra que a sustentabilidade também é cuidar das pessoas, também é garantir a dignidade para a população. Então é muito importante vocês estarem aqui hoje com a gente, falar sobre o Levica, falar sobre isso e relacionar isso com a ODS 16. Então, isso foi um pouquinho da base teórica que a gente queria passar sobre as ODS, explicar um pouquinho do nosso debate. E agora a Juliana vai falar um pouquinho mais para vocês. Agora que a gente já contextualizou um pouco mais sobre o tema, a gente vai desenvolver o assunto aqui com algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como surgiu o Levica e quais são os seus principais objetivos? Então, como surgiu, já falei para vocês, né? Em 2013 ele surge, em 2014 ele se institucionaliza, só fazendo aqui, ampliando um pouco as informações, na verdade, nós não somos uma instituição, a instituição é a universidade, né? Nós somos um laboratório que compõe essa instituição, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma instituição, né, que estimula, patrocina, favorece, dá estrutura para que a gente apoie o desenvolvimento de criança e adolescente, que a gente trabalhe a favor, né, do combate à violência infanto-juvenil e tudo que está relacionado, né, a essa questão. O nosso objetivo, primeiro, é favorecer a proteção infanto-juvenil. Então, existem leis, né, que o Brasil ele tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi publicado em 1990, que ainda é considerado uma das maiores e principais leis de proteção infanto-juvenil do mundo. Nosso trabalho é auxiliar, dentro de um trabalho em rede, né, em nível federal, estadual, municipal, nós somos cooperadores dessas diferentes instâncias para que essa lei seja executada, além de todas as outras, né? Existem outras também super importantes, conectados à proteção infanto-juvenil. Então, esse é o nosso objetivo principal. Aí tem os subobjetivos para dar conta disso. Né? A gente oferece atendimento psicoterapêutico, a gente oferece um trabalho de prevenção através das oficinas, palestras. O Levica também atua muito fortemente na formação de alunos para continuarem atuando nessa área da proteção infanto-juvenil quando eles se formarem, né? Que é o caso da Gabi, que é uma futura psicóloga, que já está sendo preparada em termos teóricos e práticos para atuar também nessa área. Muito legal. Tem alguma coisa que você lembre também que a gente faz, né? Que é nosso objetivo? Acho que não, acho que principalmente falando da proteção infanto-juvenil e da intervenção, né? Porque assim, a gente atua na prevenção, mas a gente também atua na intervenção com o atendimento psicoterápico e com a pesquisa. Muito interessante. A pesquisa vem muito nessa ideia de como é que a gente pode fazer melhor, né? A gente tem feito um trabalho agora forte de mídia social também, a gente está tentando comunicar cientificamente para os adolescentes, para os jovens, para a comunidade em geral, e não só para profissionais, sobre temas que se relacionam ao desenvolvimento infanto-juvenil, à proteção, à questão das violências, né? Então, assim, comunicação científica é uma área muito importante, né? E nova também, linkada aí às redes sociais. Nós temos no Levica 2 estagiários de jornalismo e uma doutoranda também, que é jornalista, mas que também está fazendo agora doutorado em psicologia. E eles têm colaborado muito para essa área do Levica, né? Em termos de comunicação, em termos de comunicação científica.
A ideia é que a gente possa atingir adolescentes que estão ligados às redes. Sim. Então é nessa hora que a gente pode levar o conhecimento para eles do que é uma violência física, sexual, negligência, como é que ele pode se proteger, o que é um direito dele, né? Como é que ele luta por esse direito. Então tem considerado também um trabalho importante, porque é isso, né? Milhões de adolescentes hoje estão com o celular na mão, crianças, e a gente precisa acessá-los também por essa via. E eu acho importante também, porque tem muitos adolescentes que não sabem identificar as formas de violência. Então, trazer isso para uma área onde eles estão presentes é muito importante e conscientiza eles também sobre isso. Sim. Agora eu queria perguntar para você, Ana Cláudia, o que te motivou a escolher a infância e a adolescência como foco de estudo do projeto? Primeiro porque eu amo criança, assim, eu tenho 2 filhos, mas teria tido mais. Eu gosto, né? Eu sempre tenho facilidade para brincar, acessar e... Então esse é o primeiro ponto. E segundo porque eu acredito que é isso. Eu acredito que o psicólogo, né, ele tem muito mais facilidade para ajudar uma criança do que um adulto, né? Porque é um ser em informação. Você tem ali um cérebro em informação e dependendo da forma como você se conecta com a criança, você ajuda na modificação da forma como ela pensa, como ela sente, como ela experiencia o mundo de forma muito rápida, utilizando brincadeiras de forma muito criativa. E a gente protege o futuro deles e da humanidade. Quanto mais crianças e adolescentes estiverem saudáveis, menos problemas teremos, né? Ou seja, a gente tem mais chance de ter uma sociedade saudável no futuro, né, Gabi? Sim. Eu acho que o trabalho com crianças ele é bom por causa disso, né? O fato de você estar lidando com um ser em formação te dá muito mais campo de trabalho do que você pode fazer, de como você pode fazer. Porque quando você pega um adulto, ou às vezes um idoso para trabalhar, é uma pessoa que já está cristalizada, assim, ela já tem a forma de pensar, a forma de agir, então é tudo mais enrijecido. Então quando você trabalha com uma criança, ou até mesmo com um adolescente, que já está numa fase mais complicada, mas mesmo assim, quando você pega esse trabalho com crianças e adolescentes, eu acho que o nosso campo de trabalho ele consegue ser um pouquinho mais amplo. Realmente. Em contexto com isso, né, em contato com isso, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais delicada e eu queria entender um pouquinho. Eu sei que muitas das vezes a violência ela se apresenta de várias formas, muito sutis e que a gente acaba não vendo, que a gente tá de fora a gente não consegue ver. Só pessoas mais especificadas, que entendem do assunto como vocês, vão conseguir identificar esse tipo de violência. E eu queria que vocês falassem um pouco que tipo de violência que vocês percebem no dia a dia atendendo crianças e adolescentes. Porque eu acho que é uma pergunta importante ser feita, porque muitas muitos adultos precisam entender, identificar quando uma criança está em situação de vulnerabilidade, de violência dentro de casa, e se os adultos se conscientizam disso, eles conseguem também ajudar no dia a dia. Então é uma pergunta necessária, como identificar a violência dentro de casa. Enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Olha, pergunta complexa. Você sabe que aqui no Brasil, a maior parte das violências que acometem crianças e adolescentes, mais de 80% são dentro de casa. Então, a gente precisa fazer um trabalho muito grande ainda no Brasil de divulgação, porque parece que viver em família no Brasil é problemático, né? Isso parece que é perigoso, porque as crianças elas sofrem as violências que são várias. Existe violência física, psicológica, que atravessa normalmente todas elas, violência sexual, que tem vários tipos. Você tem negligência, você tem psicológica, né? Então, e normalmente essas violências as crianças sofrem, tanto crianças e adolescentes, por pessoas que estão no seu círculo de afeto ou de poder, dentro de casa, né? Então pai, mãe, avô, tio, primo, prima, enfim. E aí, como identificar isso, né? Existem várias formas de você identificar, mas acho que uma das mais fáceis é o seguinte: é perceber um padrão de mudança comportamental e emocional daquela criança. Então não tem uma varinha assim. Então, se é uma criança ativa, que brincava, sorria, de repente ela começou a se encolher, não quer mais brincar, ela fica triste, ela chora, ela está rejeitando algumas relações, ela diz que não quer ir para tal lugar, ela pede para não ir para a escola, né? Ela começou a fazer xixi na cama e não fazia. Essa mudança abrupta de comportamento, ela pode ser um indício também de que essa criança está passando por algum tipo de sofrimento, né? Ia muito para casa do fulano, agora não quer ir, de repente é de pais divorciados e não quer ir mais para casa da mamãe e do papai do nada.
se encolhe, chora, enfim. Então, é olhar para aquela criança, ver que tipo de padrão de comportamento, ou expressão ou emoção mudou, e aí entender, bom, pode estar acontecendo alguma coisa, e pode estar sendo dentro de casa, né, ou na escola. Isso é muito importante, eu acho muito legal, porque assim, de uns tempos pra cá, a gente tá entrando numa era em que se fala muito mais sobre respeito à criança, né? Então, mesmo que ainda seja muito difícil falar sobre infância, eu acredito que sei lá, uns 10 anos pra cá, a gente tem falado muito mais sobre ouvir as crianças, respeitar as crianças. Mas isso é muito importante, porque... Torná-los protagonistas. Né? Exatamente. Então, quando a gente fala de criança, geralmente as pessoas pensam num mini adulto, num pai que tá ali por trás daquela criança, digamos, como se fosse um fantoche, sabe? Só que quando você ouve a criança, eu acho que isso fica muito mais fácil. Então, isso que a Alana falou de, tipo, se a sua criança, seu filho não quer ir pra tal lugar, se ele não quer ir pra escola, se ele não quer ir pra casa de alguém, para ouvir aquela criança. Às vezes tem um motivo que você não sabe. Às vezes a gente acha que tudo é birra de criança. Birra existe, mas nem tudo é birra. Às vezes aquilo pode ser um indicativo de que tá acontecendo alguma coisa e a gente às vezes não dá ouvido. A gente sempre diz que criança precisa ser respeitada e credibilizada. Se uma criança chegar para um pai, para a mãe, né? Você que está ouvindo a gente agora, se é tio, primo, não sei, vizinho, e a criança fala, alguém chacoalhou uma cabeça na escola, uma criança pediu para eu tirar a roupa, né? Como fizeram agora essa semana, deu notícia naquela escola PH, vocês ouviram? Sim. Que as crianças menores estavam pagando pedágio para entrar no banheiro porque os meninos maiores estavam pedindo para eles tirarem a roupa. Ou eles pagavam, e se eles não tivessem dinheiro, eles tinham que arriar as calças e mostrar as partes íntimas. Uma super violência num dos colégios mais burgueses e caros do Rio de Janeiro, né? Isso é uma violência psicológica, uma violência física e sexual também. Você tem uma série num ato que parece uma brincadeira, ali de cara com 3 violências, né? Cometendo aquelas crianças menores lá de 8º, 9º ano, que eram os meninos de ensino médio que faziam. Então, a gente precisa realmente ficar atento. Você perguntou no Levi, na nossa clínica da violência do Levi, que a gente já atende muitas crianças que já estão institucionalizadas, né? Então, já tem lá um processo. Normalmente aqui no Brasil, a violência que mais cometem, né, em termos de prevalência e incidência das redes de notificação é a negligência, seguida de outras violências, como a violência física e sexual. Então, acaba que no nosso laboratório a gente vai pegar muitas crianças que sofreram negligência, violência física, sexual, enfim, mas tem um pouco de todas. E eu acho que a violência psicológica vem em todas. Atravessando todas. Porque, querendo ou não, qualquer tipo de violência ele vai ter um impacto sobre o psicológico, principalmente se tratando de crianças. Que as crianças que nós atendemos no Levica, elas são crianças também são crianças que são vulneráveis, né? Vieram de comunidades, né? São crianças de uma realidade socioeconômica já muito prejudicada. Uma classe mais desfavorável. E então, normalmente, são crianças que já vêm de contexto assim, né? Elas já sofreram algum tipo ali de dificuldade, os pais com dificuldade financeira, né? E tudo isso, a pobreza, né? A falta de relacionamento, doença mental de pai e mãe, tudo isso vai vulnerabilizando a criança para que em algum momento ela venha sofrer algum tipo de violência. Então, a criança que a gente tem normalmente já vem desse contexto, desse histórico. Entendi. Agora a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado do tema, que é as ODS, ODS 16. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E aí eu vou começar fazendo a pergunta para vocês. Quais são os principais desafios que vocês enfrentam em entrar em contato com a comunidade ou com as instituições? O que vocês veem mais no dia a dia como uma dificuldade de encontrar as crianças, qual é o principal foco para encontrar as crianças na comunidade, como que é o contato, as crianças vêm até vocês que procuram, fazem pesquisa na comunidade, como que funciona isso? Nós não temos dificuldades, né? Porque como a gente já tem um trabalho em rede estruturado, as crianças chegam até a Levica encaminhadas pela vara de família. O que é a vara de família? São técnicos, né? Psicólogos, assistentes sociais, que acompanham alguns casos, que já tem um caso, o Ministério Público abriu um processo, esse processo já está acontecendo, essa criança normalmente está acolhida, né, e aí o Estado está tomando conta dela ali até que ela seja adotada ou que ela volte para a família de origem. Então, algumas dessas crianças precisam de atendimento psicoterapêutico, então essa equipe de proteção da vara de família encaminha para a gente. Ou então essa criança vem com encaminhamento dos técnicos da casa de acolhimento, que é a casa que ele está morando até que ele seja adotado ou que ele volte para a família.
Ou algumas crianças que a gente tem, não muitas, elas são da própria comunidade, elas são usuários da ONG, são de algum projeto lá da ONG Vida Plena. Então, em algum projeto, um profissional ouviu que uma criança estava fazendo automutilação ou estava em sofrimento, então ele cadastra lá no laboratório para ver se tem vaga para ele ser atendido. Entendi. Realmente é uma pergunta que você tinha me respondido antes, né? A gente não tem dificuldade, a gente tem dificuldade para dar conta de tantas demandas, né? Porque a gente tem um número de estagiários, cada estagiário só pode atender um número X de pacientes, daí a gente acaba, infelizmente, tendo que selecionar os casos que a gente vai atender, porque não temos tanto pessoal para dar conta da demanda, né? Sim. Que é uma pena. E aí a gente precisa de recursos, né? É bom vocês estarem divulgando isso, porque a gente precisa de recursos, né? Dinheiro move trabalho, move pesquisa, né? Seria muito importante ter o apoio de outras instituições que se interessassem pelo que o Levica faz, para que a gente pudesse estar ou ampliando o número de estagiários, né? Ou então até de profissionais, né? Para atuar em alguma das frentes do laboratório. Esse é o intuito mesmo, de ajudar a divulgar o projeto, que é extremamente importante e a comunidade precisa ter contato com isso. E essa matéria ajudou a gente a visualizar isso mesmo, de encontrar um projeto, uma ONG que fizesse alguma atitude boa. E vocês foram o projeto que a gente escolheu porque é um assunto extremamente importante e interessante. Então, por isso que vocês estão aqui hoje. Que bom. Vou fazer essa pergunta agora, queria saber como que a violência estrutural, como racismo, machismo, homofobia, está presente na vida das crianças e adolescentes que vocês atendem. Como que vocês veem isso no dia a dia das crianças? Olha, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Acho que, principalmente na clínica, que é mais a área que eu tenho contato assim, com as crianças, então, quando você está atendendo uma criança que está numa casa de acolhimento, você já tem uma questão, né? Porque essa criança já está institucionalizada, ela foi tirada do poder familiar e tudo mais. Só que a gente sabe que a maior parte dessas crianças que estão em casas de acolhimento são crianças pobres, crianças pretas. Então, eu acredito que o racismo, a homofobia, o machismo está presente na vida dessas crianças todos os dias. Quando elas vão para a escola, ou até mesmo na casa de acolhimento. E acredito que isso são questões que elas tragam para a clínica também. É porque, assim, eu atendo uma paciente branca, né, uma criança branca, e o meu outro paciente também não me traz questões sobre isso. Mas a gente ouve relatos em supervisão de adolescentes, né, que trazem essas questões de racismo, questões de homofobia. Então, eu acho que isso está presente não só no nosso dia a dia, mas se está presente no nosso, com certeza vai estar presente no deles. Olha, está tão presente que eu tenho uma aluna de doutorado, acabou de se formar agora, a Sandra Antão. No doutorado, ela desenvolveu um programa chamado GINGA, que é um programa de desenvolvimento para a identidade étnico-racial. Porque a gente apoia pesquisas no Levica dos alunos que também tem um certo nível de convergência com os nossos objetivos. E durante esses 10 anos eu vi muito relato de adolescentes que tinham baixa autoestima porque eles não se aceitavam. Não aceitavam a cor de pele, o tipo de cabelo cabelo enrolado, querem ter cabelo liso, não querem ter um nariz, né, mais largo, querem um nariz fino. Porque a nossa sociedade impõe um padrão de beleza, que é o ideal, né, que é um rosto fino, nariz fino, cabelo liso, um corpo magro, enfim, que é tudo que a maioria das pessoas não tem, né, porque nós somos um povo diverso. A maior parte da nossa população é a população preta, e a gente carrega outras características, entende isso? Então, o Brasil ainda sofre de uma negação da sua origem, né, da sua população. Nós somos maioria preta, nós temos outras características, mas na nossa sociedade o que aparece como ideal, né? O branco, a menina branca, de cabelo loiro, essas características que nós não temos em geral. Então, isso se apresenta muito. Então, a Sandra vem fazendo esse trabalho para que a gente ajudasse nas comunidades, no próprio Levica, por exemplo, ajudar essas crianças a se entender. A adolescência é um período importante porque a gente desenvolve a nossa identidade. A gente passa por um processo de identidade, né? Processo de crescimento, de desenvolvimento identitário. E para que a gente se entenda quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, eu preciso me aceitar a minha história. Né? E o GINGA, ele tem esse objetivo, né? De fazer com que essas pessoas se aceitem e seja um fator protetivo, né? Reconhecer a própria história e as características que carrega deve ser um fator protetivo no meu período
de desenvolvimento da identidade. A gente tem outros projetos também, né? O programa Prosa, que é um programa para desenvolvimento saudável da adolescência, que foi feito pela Gabriela Braz, que foi uma aluna de doutorado, se formou também, que é um projeto para ajudar adolescentes que estão institucionalizados a passar pela sua adolescência, se estão institucionalizados, de forma saudável. Então a gente ajuda casas de acolhimento a atender as necessidades emocionais desses adolescentes acolhidos, para que eles possam passar por essa fase da vida de forma protetiva também e se entendam ao final desse processo. Quem eu sou, o que eu carrego, o que eu tenho de potência, né? Sim. Porque é isso que nos move também. Falar do Brasil, gente, assim, o Brasil tem problemas seríssimos, né? Nós somos o 5º país que mais mata a mulher no mundo. A maior parte das nossas mulheres são pretas. A maior parte das famílias, segundo o censo do IBGE de 2019 no Brasil, são chefiadas por mulheres. E essas mulheres são pretas. E essas mulheres estão numa faixa socioeconômica de miserabilidade. Elas sustentam a família com menos de um salário mínimo. O Brasil é um dos 5 países no mundo, em 220 alguma coisa, que mais abusam sexualmente de crianças no mundo. Nós somos o primeiro país, nós somos o país número 1, segundo a Organização Mundial de Saúde, que mais mata a população LGBT no mundo. Vai pensando como é que isso se reflete na infância e na adolescência. Nós somos um país machista, com uma hegemonia masculina, que rege as relações de gênero entre homem e mulher. As nossas meninas ainda sofrem disso. Eu sou uma mulher, tenho um pouco mais de 50 anos, sofri a minha vida inteira com isso. Com essa desigualdade de papel, de salário, de lugar, me dividindo entre ser mãe, mulher, trabalhar fora. Enquanto o homem só trabalha fora, e ele é isso, ajuda um pouquinho em casa, lava um pouquinho da louça, a mulher ela está lavando louça o dia inteiro. Então, as meninas ainda sofrem disso, porque são estruturas, gente, assim, estrutura que formam lá, né, o nosso inconsciente, nossos esquemas, eles não estão acessíveis para todo mundo. O maior problema do Brasil é que ele é um país racista que não se entende racista. Sabe aquela pessoa que bate e diz que não é violenta? É sempre aquele comentário, meu amigo é negro. Ah, minha mulher é preta. Então automaticamente está isento de ser racista. Aquele que fala, não, eu nunca fui racista com ninguém. Pronto, querido, não precisa falar mais nada. Todo mundo aqui é racista porque nós estamos dentro de uma estrutura racista. É impossível, a não ser porque a gente internaliza modelos significativos, modelos de pessoas que foram significativas para nós. As nossas pessoas significativas, meu pai é super racista, meu pai preto é racista. Minha avó, mãe dele, falava para ele, você vai casar com aquela neguinha, não era minha mãe, era uma namorada que ele tinha da minha mãe. Minha avó era casada com um homem negro. E ela falava pro meu pai assim, você vai casar com aquela neguinha, seu filho vai nascer com o cabelo enrolado igual dela. Né? Eu hoje uso cabelo enrolado, mas durante muito tempo eu tive que ficar fazendo escova no meu cabelo, porque era o mais bonito para a sociedade, entende? Então, isso é muito cruel. Então, assim, quando a gente vai para a clínica, né, Gabi, e atende essas crianças e adolescentes, isso aparece, ou a gente ajuda a aparecer. Sim. Porque as crianças muitas vezes não têm consciência de que foram vítimas de uma violência, né? Sim. Há pouco tempo a gente atendeu um caso de uma menina de 11 anos que estava grávida, ano passado. E essa menina, ela sofreu um abuso sexual de um rapaz, se não me engano, 5 anos mais velho do que ela, e ela não achava que tinha sido vítima de abuso sexual. 11 anos grávida. Ela vem para a clínica entendendo que em algum momento ela também consentia, que isso não era um problema, que ele não era um abusador. O trabalho psicoterapêutico, nossa, foi bem primeira estrutura, ajudar a entender, querida, você foi vítima de uma violência. Você fez uma cesárea. Como uma criança de 11 anos vai entender o que é uma cesárea? Sabe, o impacto de... Ela não tinha ainda condição subjetiva, psicológica para entender. O trabalho psicoterapêutico foi bem de formiguinha ali, né, fazendo umas costuras, para primeiro falar para ela o que é violência, porque nas comunidades, né, Gabi, assim, às vezes determinados toques não são violentos para eles, porque aquilo é tão comum naquele território, sabe? É tudo muito naturalizado, tudo né? Muito naturalizado. Então, tudo para eles é normal. Isso aí é normal. Faz isso todo dia. Alguém me beijou na boca com 10, alguém me deu um dinheiro, que ela falou, não, ele me deu um dinheiro, e aí ele falou, se eu te der dinheiro, você faz? Aí eu aceitei. Então ela entendeu que a culpa não foi dela, que ela entendeu que ela tinha responsabilidade. Então o trabalho terapêutico foi para mudar isso. Não, você foi vítima, né? E aí fazer todos os trabalhos psicoterapêuticos. Mas estou dando esse exemplo porque, assim, é o retrato da mentalidade da menina, em geral, no Brasil.
Porque a maior parte da nossa população é uma população vulnerável, né? Você vai olhar uma pirâmide, né? A maior parte da população está aqui ganhando menos de um salário mínimo, essas mães solas, mães pretas, aí a pirâmide vai fazendo assim. A minoria no Brasil, a minoria das crianças são ali os que ganham mais, que têm mais consciência, porque acessam mais as informações. Então, assim, o nosso trabalho é terapêutico, mas é também de conscientização dessa população. E a gente quer falar direto com criança e adolescente, sabe? A gente passou muito tempo conversando com profissionais, com adultos. De uns anos para cá, o nosso trabalho tem sido assim, vamos falar com eles, vamos ouvi-los, vamos linha direta com eles. Contato com as crianças, né? É. Isso é muito importante mesmo, mas porque ouvir a criança, né, como vocês disseram, é oficial. Elencando um pouco nisso que você falou, eu queria perguntar, né, como a atuação do projeto de vocês, ela tem sido percebida pela população local. De verdade, não tenho a menor ideia. Vocês já conversaram com alguém que teve contato com o projeto de vocês, que tipo, um pai, uma mãe, que teve Até um filho naturalmente, se tiver É. alguém. Eu tô brincando aqui, local eu não sei. Se você me perguntar no território que a gente mais atua, que é Mesquita e Nova Iguaçu, a gente sempre tem o feedback dos técnicos da rede que atua. Eles gostam muito, são parceiros, elogiam nos eventos, nos convidam para estar em cursos, enfim. Porque a nossa maior atuação não é em seropédica, né? Sim. Então aqui é um lugar que nos dá estrutura para pesquisa, para formação. Mas no atendimento lá da ponta, não é aqui. A gente até atende algumas crianças, já atendemos aqui da casa de acolhimento, mas é a minoria. Estamos Então, atendendo também agora 2 crianças no SBA, daqui. a gente de vez em quando volta, porque como a gente precisa de uma estrutura em rede lá em Mesquita e Nova Iguaçu a gente já tem, acaba que a gente vai funcionando muito lá. E acho que também os recursos, né? Porque lá a gente acaba tendo mais recursos de trabalho, assim, falo, recursos pedagógicos e psicológicos também para lidar com essas crianças, porque o trabalho com crianças ele é muito lúdico. Ele precisa de brinquedos, de livros, Tem que de ter estrutura física. uma série de materiais que a gente usa. E a gente tem psicólogas voluntárias da ONG que atuam no Levi, que elas atendem os pais ou os acompanhantes, né, os educadores das crianças que moram em casa de acolhimento. Aqui a gente não teria isso, né? Então, mas assim, aqui dentro da universidade a gente tem alguns apoios, né? O setor de comunicação é super apoiador do nosso trabalho, eles super elogiam, gostam, acho importante, porque trabalham com divulgação científica. Fizemos uma parceria agora com o curso de jornalismo, né? Para atuar num projeto que já vai estar rodando aí, que é de divulgação científica, né? Das pesquisas e do combate à violência, junto com o curso de jornalismo, que é importante para a gente. Então, acho que esse tipo de apoio também é como se fosse... Eles entendem, né, a importância do Levica e estão apoiando aí as ações do trabalho. Sim. É muito importante ter esse apoio, né? Mas eu acho que ele é pouco conhecido, assim. A gente tem o Instagram, né, que é o @levica.frj, mas não é tão conhecido ainda. A gente não sei muito como torná-lo conhecido. Não é também nosso objetivo, mas... No meio acadêmico, eu acho que o Levica é bem conhecido, assim, até quando a gente vai em outras universidades. Muitos alunos vêm até a gente assim, nossa, você é estagiário do Levica. Meu Deus, você é estagiário do Levica. Mas acho que, se tratando da comunidade mesmo aqui, não sei se somos tão conhecidos assim. Esse podcast hoje vai ajudar vocês bastante a serem conhecidos aqui na Rural. É isso. Esse é o intuito, né? Então, Que muitas pessoas escutem, acessem e se tornem também, né, multiplicadores dessas ideias, né, relacionadas à proteção de crianças e adolescentes. Então, eu queria tocar no assunto do Maio Laranja, que é o mês que nós estamos agora, e é um mês voltado para a conscientização sobre o enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. E pensando nisso, eu queria saber como vocês enxergam a importância dessa campanha e de que forma ela dialoga com as ações do Levica. Uma campanha incrível, né? Assim, o Brasil, ele tem muitos problemas, mas ele também tem algumas coisas que são incríveis. Uma delas é a forma como o Brasil cria leis que são leis respeitadas no mundo inteiro. Por exemplo, a lei Maria da Penha, que é a lei de proteção à mulher aqui no Brasil, se não for a primeira, uma das 2 ou 3 mais importantes leis de proteção à mulher do mundo. Assim. Então, o Brasil é um bom fazedor de lei. Nós temos ótimos juristas, né? Nós somos bons nisso. Nós somos fracos na execução delas, porque nós somos fracos em relacionamento. Então, essa campanha, ela é uma campanha assim, incrível, uma campanha super importante. Olha, nós fizemos agora nesse mês de maio
umas oficinas que era para divulgação do Maio Laranja e também do dia 18 de maio, que é o dia de combate, né, à violência e exploração sexual infantil juvenil. E alguns não conheciam, né, Gabi? Algumas crianças não... Alguns adolescentes não sabiam que era o 18 de maio, sabiam alguns o que era Maio Laranja, mas o que exatamente era não sabiam. Eu acho que as crianças estavam bem mais informadas do que os adolescentes. Sim. Nas Acho oficinas que que nós fizemos. quando eu fui naquela escola no ano passado também, todas as crianças sabiam o que era, eles sabiam explicar. E aí você faz as oficinas explicando, porque dentro dessas oficinas a gente fala muito sobre a questão do toque, do que pode, o que não pode, para ajudar as crianças a identificarem quando elas estão em perigo, quando elas estão vivenciando uma situação, né, de abuso. E é incrível como eles sabem tudo. Eles sabem, não, tia, isso não pode, se me encostar aqui eu vou gritar, eu vou falar com alguém. As crianças sabem. E eu acho que a gente tem a mania de achar que criança não sabe nada. Criança Isso é verdade. não ouve nada, que criança não sabe nada, mas isso não é O que a verdade. gente precisa fazer é ajudar essas crianças a executar essas ações. Sim. Porque ela sabe o que fazer, mas será que ela faz? Porque às vezes não tem o apoio da sociedade, da família, em casa, para fazer isso, né? Então, assim, nós dialogamos diretamente com essas campanhas. O 18 de maio é uma campanha muito importante, a gente vai, divulga, né? E a ideia é que a gente torne bem consciente para eles o que o ECA diz, que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Será que eles sabem que eles são sujeitos? Será que eles sabem que eles têm direitos? E que são sujeitos de direitos? E quais direitos eles têm? Então, esse caminho das oficinas, das palestras, né, da terapia, justamente para empoderá-los nesse lugar, que são sujeitos, você tem direito a não querer sentar no colo do seu tio, da sua tia, você tem direito, né, de tomar banho a partir de uma determinada idade sozinho. Não precisa que alguém da tua casa dê banho e coloque a mão nas suas partes íntimas, você tem direito, né, e isso nem pode acontecer, né, então você pode dizer, não quero, o corpo é meu. A partir de que idade? A partir do momento em que você se sinta constrangido por isso. Então, assim, a ideia é naturalizar conversas sobre corpo, sobre sexualidade. Eu sempre falo assim, o Brasil, ele vende sexualidade, porque nós somos também um dos países que mais exporta pessoas para fins de tráfico sexual no mundo. De mulheres, número 1. De crianças, nós estamos entre os primeiros. Então, assim, a gente exporta a sexualidade, mas a gente não sabe muito sobre ela. Porque falar de sexo no Brasil é um tabu. É um problema, porque nós somos uma sociedade cristã, né? E aí não pode, é pecado, né? Falar de masturbação para um determinado grupo, isso é pecado, falar de corpo. E aí isso vai criando os tabus, a gente não pode falar aqui, não pode falar ali, e aí as coisas vão acontecendo, eles vão ficando quietos, vão falando com o amigo, enfim. E Ainda vai entrando naquela de que falar sobre sexo é ensinar a fazer sexo. Então, a questão da educação sexual, todo mundo sabe o quanto isso é um projeto. Quando para na verdade também não teria nenhum problema em ensinar a fazer sexo. que pelo menos você estaria ensinando a fazer protegido, de uma maneira consentida. Com limites, né? Sim. Não é porque eu vou fazer sexo que eu tenho que fazer tudo que meu parceiro ou minha parceira quer. Também Principalmente tem para isso. adolescentes que vão lá, né, ter suas primeiras relações sexuais. Às vezes eles não sabem. Eu tenho que fazer tudo que o outro pede. Se eu não fizer, porque eu não tô amando ele, eu não tô amando ela, eu não tô respeitando. Tem muita confusão, gente. Então, conversar sobre sexualidade, sobre o corpo, é uma necessidade, sabe? Super atual, super importante. E tem tudo a ver com o nosso trabalho, né, Tem Lica? tudo a ver. Então, considerando tudo que a gente viu e conversou até agora, eu acho interessante a gente entrar no debate sobre possíveis soluções e melhorias. Então, eu gostaria de começar perguntando que tipo de política pública vocês consideram urgente para garantir a proteção à infância, como, por exemplo, algumas medidas do governo ou do próprio município onde vocês atuam. Olha, vou começar pelo mais barato, que é o que a gente estava conversando agora. É a gente naturalizar assuntos relacionados a corpo, a gênero, o que é ser mulher, o que é ser homem nesse país, né? Falar sobre corpo, sobre o que acontece de mudanças no corpo ao longo ali da pré-adolescência, adolescência, juventude. Conversas, né? Conversas em casa, na escola, no bar, na família. Então isso é super necessário, urgente ainda. Sim. Quanto mais a gente puder fazer isso é barato. Eu acho que é o mais fácil, assim, entre aspas, né? O mais fácil. Que atuando ali você já encaminha para um desenvolvimento mais saudável, né? E aí a gente começa a mostrar que não, a gente vai, na verdade, desnaturalizando algumas relações que são abusivas e que no Brasil se entende que não é abusivo. Por exemplo,
O Brasil é o país que mais mata no trânsito no mundo, assim. Se não é mais agora, tem que atualizar isso, está lá entre os primeiros também. Então, isso aponta, nós somos fracos em relacionamento, a gente tem dificuldade para negociar espaço, por isso que a mulher no Brasil, ela morre na mão de homens, em geral com armas de fogo, objeto de... né, e aí, porque a gente não negocia espaço, né? A mulher ainda não tem espaço para voz, para fala. O nosso trabalho é ajudar comunidades, instituições e famílias a desnaturalizar isso. Se um homem está numa relação com uma mulher, um adolescente com uma menina, e ele pega na sua mão e te obriga a fazer coisas que você não quer, isso é uma violência. Não tem problema, isso é violência. Se uma mulher está casada com um homem, ela não quer fazer sexo, e ele obriga ela a fazer sexo, isso é estupro. Entende? Assim, uma pessoa casada, mas na cabeça da mulher brasileira, em muitos contextos, não, eu preciso fazer, eu sou casada com ele, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente poder conversar abertamente sobre isso, né? O segundo, assim, é que a gente pudesse ter mais apoio, né, dos órgãos de fomento. O órgão de fomento, ele coloca dinheiro nas pesquisas. Infelizmente, nós estamos numa universidade, né, pública, gratuita, de qualidade, mas que não tem verba. Muitas vezes, elas colocam dinheiro do bolso delas, o pouco que tem, para pagar a estrutura que a gente precisa para estar nas oficinas, como passagem, material. Eu, sem falar, já coloco bastante também. Mas não é assim que se faz pesquisa de qualidade. A gente precisa de verba para comprar material, para fazer as pesquisas, para pagar os técnicos, os pesquisadores, dar bolsa para os estagiários. Então, o que a gente precisa é isso, né? De empresas, instituições, ONGs, próprio governo federal que libere bolsas de mestrado, doutorado, de PIBIC, né, dinheiro para trabalho de extensão. O Levic, ele tem trabalho de PIBIC, ele tem pesquisa de PIBIC, ele tem trabalho de extensão, ele tem pesquisa de mestrado, doutorado, e muitos dos nossos alunos não têm bolsa, porque não tem verba para todo mundo. O nosso programa de pós-graduação precisa fazer edital, e as poucas bolsas que entram fazem edital e divide lá para o aluno que mais precisa, o que passou, que está dentro lá dos critérios. Então, isso é necessário, entende? E da rede, é isso, né? A gente está tentando fazer que a rede se capacite mais para atuar nessa área. Então, a gente ainda encontra muitas violências dentro das escolas, porque a gente tem professores, ou às vezes nas casas, nos equipamentos de proteção também, a gente encontra muitos profissionais que não sabem lidar com algumas demandas. Ou porque se formaram agora e não atuavam na área, e aí não foram capacitados para isso. A gente tem um problema sério, Seropédica está dentro disso. Você não tem, há muitos anos, concurso. Os profissionais técnicos que entram para os equipamentos de proteção, eles ficam no rodízio, eles conseguem um emprego melhor, eles vão embora. Então eles têm um contrato que paga mal, e ficam um tempinho, conseguem um emprego melhor, vai embora. Então não são funcionários efetivos. A importância de se ter um funcionário efetivo nas secretarias de assistência, de saúde e educação, é que esse funcionário, ele é treinado, ele é capacitado, ele fica. E ele vai ali, né, fazendo a roda girar de forma mais saudável. A gente treina um profissional, faz um curso, o Levic tem cursos de extensão para capacitação de profissionais, e ele vai embora. Aí entra um outro que não sabe de nada, a gente tem que voltar tudo no zero. Eu estou falando do Levic, imagina a Secretaria de Assistência e Educação também, que fica recebendo esse rodízio todo. E isso não colabora em nada para um trabalho, né, de qualidade, principalmente numa área tão complexa como essa área da quebra de vínculos, né, de violência contra a criança e adolescente. Pois é. Agora, fazer a última pergunta para vocês. Queria saber se vocês querem falar alguma mensagem, alguma orientação ou conteúdo que vocês queiram passar para a população que está assistindo, para a universidade, para todo mundo que estiver assistindo aqui agora. Uma mensagem que vocês acham assim, imprescindível sobre o projeto de vocês, que é muito importante que todo mundo precisa saber. O que vocês acham que seria? Pode ser só uma mensagem, pode ser mais de uma. Eu acho que se eu tivesse que passar uma mensagem, eu diria para as pessoas escutarem mais as crianças e adolescentes. Eu acho que isso é fundamental. As crianças têm muito para ensinar pra gente, quando a gente está disposto a ouvir. E eu acho que isso é uma coisa que eu vejo diariamente na clínica, atendendo. É incrível a conexão e o vínculo que você pode criar com uma criança se você só sentar ali para escutá-la e para brincar com ela. Isso é muito importante.
Mas para a comunidade, para as pessoas que estão conhecendo o projeto, eu acho que o que eu posso deixar é conheçam o projeto, sigam a gente nas redes sociais. Se quiserem saber mais, mandem perguntas lá no Instagram do Levica, porque a gente vai responder com o maior carinho, porque eu acho que é muito importante que a gente esteja cada dia mais empenhados em proteger as crianças e adolescentes, porque isso é trabalho de todos nós. Acho que não é só trabalho de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de um projeto como o nosso, mas é trabalho de todo mundo. As crianças e os adolescentes eles precisam ser protegidos. Então, acho que é isso que eu diria. Inclusive, vocês estão aqui agora fazendo parte da rede de proteção. Exatamente. E isso é muito legal, né? E vindo do curso de administração, muito bom mesmo essa parceria, né? Olha, o recado que eu daria é o seguinte: denunciem violência, gente. O nosso papel enquanto sociedade é denunciar, né? Não tenham medo de denunciar. Existe o Disque 100, né? Que é um órgão de denúncia super importante, né? O Brasil precisa de notificações. Essas denúncias precisam acontecer, porque isso gera notificação, e o Brasil cada vez fica mais consciente do quanto é um país abusador, e a partir desses números é que são criadas leis, né? E todas as leis para a execução das leis. Nós estamos aqui, inclusive, por isso. Então, denunciem, não tenham medo, né? Denunciem violências. A denúncia, ela é sigilosa, ela é gratuita, você não vai ficar envolvido diretamente. Não tenha medo. A partir da denúncia, a criança, ou a mulher, ou o adolescente, ou quem quer que esteja ali envolvido, né, como vítima, vai ser protegido, né, vai ter um acolhimento. No que se refere a criança e adolescente, isso é muito importante, porque a denunciar a gente pode romper um ciclo de violência que poderia se arrastar por toda uma vida dessa criança e desse adolescente. Né? Se você denuncia, você está entrando nessa rede, né, que fura esse ciclo, e você vai estar fazendo algo incrível, né, possibilitando uma nova rota de vida para essa criança e para o adolescente, porque tem saídas, né? A psicologia, ela é uma ciência junto com outras, né, que tem produzido aí informações e tornado essas informações em conhecimentos para que a gente ajude essas crianças e adolescentes a se desenvolverem de forma saudável. Mas a gente precisa de uma sociedade mais consciente, né? Sim. Então, denunciem, por favor. Adorei as mensagens que vocês passaram, foi muito boa. E agora a gente vai se despedir. Então, foi esse episódio, gente. A gente conseguiu debater sobre a importância das ODS, explicar para vocês um pouco sobre a importância delas. A gente conseguiu contextualizar elas com a ODS 16, anexar junto com o projeto de vocês, o Levica. A gente também conseguiu, inclusive você mencionou do Instagram, e para quem for falar mais, para ficar fixado, o Instagram é Levica, @LevicaUFRJ, para quem quiser seguir. E a gente conseguiu falar também sobre a importância disso para a gestão socioambiental, que é a matéria que trouxe a gente para fazer esse trabalho, que, além de tudo, também foca na questão da sociedade. Você proteger a sociedade, proteger as crianças, é um meio de você proteger o futuro do nosso país, o futuro da nossa sociedade. Então a gente conseguiu anexar tudo isso e entender a importância do projeto, a importância de vocês terem vindo aqui. Então eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo, muito obrigada por terem participado, muito obrigada por terem passado essa mensagem importante para o povo de Seropédica, para o povo da Rural. Muito obrigada à nossa equipe que está aqui ajudando a gente, muito obrigada a todos vocês, obrigada a todo mundo que está assistindo a gente, muito obrigada, e é isso. É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada também pelo convite, e estamos à disposição aqui, tá bom? Sempre que quiserem. Muito obrigada. Obrigada.